Ragadirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moha Ratidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar com a nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, terminando quase o capítulo número 1, com os shlokas 42 e 43. Hoje a gente vai falar sobre o index do volume, né, da seção que a gente chama de Chikitsa Sthanam. Então é o sthana, né, o volume dedicado a Chikitsa, ao tratamento. Então vamos lá ver o que ele diz. E ele diz o seguinte: Chikitsitam jvarerakte kase shwase chayakshmani vamau madatya irshasu vishidvaudvau chamutrite vidradhau gulma jathara pandushopavisarpishu kushtashvitrani lavyadhi vatasreshu chikitsitam dvavimshatirimedhyaya. Bom, então vamos lá. Para começar, a gente vai usar aquele sistema que a gente tem usado em alguns outros vídeos, né? Como ele é muito longo, como são 2 shlokas com muitos capítulos, né? Ele vai listar vários capítulos, então eu acho que é muito melhor eu simplesmente marcar para vocês um número, né? Como eu tenho feito em alguns outros vídeos, e explicar verbalmente. Então ele fala, a primeira palavra é Chikitsitam, e aí ele fala Dvavimshati ime adhyayaha. Então, Dvavimshati é o número 22. Então, Chikitsitam tem Dvavimshati adhyayaha. São 22 capítulos no Chikitsa Sthanam. E quais são esses 22 capítulos do Chikitsa Sthanam? Os 22 capítulos são, número 1, Jware. É o capítulo de Jwara Chikitsa. Então ele vai falar sobre uma doença que chama Jwara, e essa doença é caracterizada por um aumento da temperatura corporal, né? Uma palavra que a gente usa é santapa. Então a temperatura do corpo ela aumenta e a pessoa sente desconforto. Muitas vezes a correlação que é feita dentro da medicina moderna é com uma febre, né? Com diversos tipos de febre diferentes, seja febre tifoide ou dengue. Você percebe como febre é um sintoma, normalmente, dentro da medicina moderna, de uma série de problemas, né? Um indicador de uma série de problemas. Dentro do Ayurveda, Jwara é uma doença inteira, né? Então, como a gente não faz o tratamento da bactéria, por exemplo, do vírus que gerou a febre não é secundária a uma infecção viral, por exemplo. A febre é o problema que demonstra um determinado desequilíbrio dos doshas, né, e um determinado impacto que eles tiveram sobre determinados dhatus, e o nosso objetivo é reequilibrar, né, a estrutura do corpo do paciente. Então, reorganizar a dinâmica entre os doshas e os dhatus, a mente do paciente, para que ele consiga se sentir de novo confortável, para que a gente atinja o que a gente chama de sukha, né, felicidade, alegria, conforto. O segundo capítulo é Rakte, então é o capítulo que fala de Raktapita Chikitsitam. Então, essa doença que a gente chama de Raktapita, ela é uma doença de sangramento, né? Então a pessoa ela sangra pelas vias superiores, inferiores e até pelo corpo inteiro, dependendo da gravidade do problema. A gente podia usar a palavra aqui hemorragias, né, diferentes para estabelecer. A ordem que ele lista, como eu sempre digo para vocês, é muito importante. Então, eu talvez não tenha feito esse ponto com a força que ele merece quando a gente falou do Nidana Sthanam e do Sharira Sthanam, mas eu parto do princípio que vocês já estão atentos a isso, né? Ele não está fazendo essa ordem, por exemplo, ele não vai falar de Jwara primeiro e depois de Raktapita, porque, sei lá, o Vagplata deu na telha dele. Não é isso, né? Eles têm uma sequência lógica. Assim como no Nidana Sthana, a gente viu alguns vídeos atrás, existe uma sequência lógica entre uma doença e a outra. E por que tem essa sequência lógica? Normalmente, quando o mesmo dosha está atuando de uma maneira diferente,
ou então o mesmo dato é afetado, só que por doshas diferentes. Então, existe sempre uma conexão entre o capítulo 2 e o capítulo 1, o capítulo 3 e o capítulo 2, e a sequência que ele estabelece, na verdade, ajuda o estudante a criar uma lógica entre essas doenças, o que é muito lindo, né? Por mais que elas estejam, do ponto de vista moderno, tratando de sistemas diferentes, então, por exemplo, uma doença poderia ser caracterizada como uma doença do sistema respiratório e a outra poderia ser caracterizada como uma doença dermatológica, por exemplo, que para a medicina moderna poderia não ter muita conexão, né? Eu vou num pneumo ou eu vou num dermato e não existe muita relação entre essas doenças. Para os samhitas, né, para o Ayurveda, muitas vezes a relação ela é direta. Então, por mais que a doença se manifeste em dados separados do corpo, que poderia dizer que, calma aí, uma doença no pulmão, outra na pele, isso não tem nada a ver, para a gente pode ter tudo a ver, né? Para a gente pode ser a mesma doença que deu um pulo de um lugar para o outro, mas a manifestação, a patologia, o samprapti é muito parecido. Então, fiquem atentos quando eu estiver fazendo essa lista. Óbvio que vocês não vão ter como fazer essa conexão agora, porque a gente não está lendo, né, o Chikitsa Sthanam, mas prestem atenção com esse olhar. Tentem olhar tanto para o Nidana, em seguida a gente vai falar do Kalpa Siddhi, e tentem olhar com essa crítica do tipo, que interessante, ele está falando que Jwara, por exemplo, essa doença de aumento da temperatura corporal, ela pode ter alguma relação com Rakta Pitta, então com essa doença de hemorragíase. Óbvio que por enquanto a gente não vai conseguir fazer, ou não traçar a linha entre essas doenças perfeitamente. A gente vai fazer isso algum dia, né, quando a gente for lá no Chikitsa Sthanam, mas já fiquem atentos. O capítulo número 3 é o capítulo que ele fala Kase. Então, Kase é a doença Kasa, e Kasa é uma doença do trato respiratório. Então veja, a gente passou de hemorragias, e aí agora a gente entrou numa doença que afeta o trato respiratório. Shwase. Shwase também é uma doença do trato respiratório, e nesse capítulo aqui, o capítulo 4 do Chikitsa Sthanam, ele vai falar de Shwasa Hidma Chikitsitam. Então, Shwasa e Hidma são outras duas doenças também no trato respiratório, que podem gerar dificuldade de respirar, por exemplo. As asmas, elas entram muito aqui, né? Bronquite asmática, por exemplo, é normalmente identificada dentro do Shwasa. Então, um médico ayurvédico olhando para o paciente, ele vai falar, opa, isso aí é Shwasa, e um médico moderno pode olhar e falar assim, opa, isso aí é bronquite asmática. Então, muitas vezes eles fazem uma ponte e falam, Shwasa é bronquite asmática. E não é, né? Pode ser que seja, mas você precisa diagnosticar com Ayurveda do ponto de vista ayurvédico, senão você perde uma série de variedades, né? Se todo paciente de Shwasa fosse um paciente de bronquite asmática, maravilha. Se os sintomas, o desenvolvimento da doença fossem iguais, perfeito, a gente faria uma ponte. Mas como não é, como o Shwasa tem uma série de variedades que não se sempre coadunam com bronquite asmática, então a gente precisa dar um passo atrás e falar, calma aí, existe a bronquite asmática, existe a Shwasa, existe Hidma, existe Kasa, e essas doenças são doenças próprias, né? Seguem uma lógica totalmente própria. O capítulo 5 é o capítulo que fala de Yakshmani. Então, Yakshmani é a doença Raja Yakshma Chikitsa. Então, ele vai falar de Raja Yakshma, que é uma doença que também, né, pega aí a raspinha ali do trato respiratório, mas é uma doença que envolve normalmente todos os doshas, né, ela agrava todos os doshas, envolve inúmeros datos do corpo, é uma doença extremamente debilitante para o corpo, né, e que muitas vezes existe essa correlação de Raja Yakshma com, por exemplo, tuberculose, com, por exemplo, AIDS. Então, são doenças que são normalmente correlacionadas, né? De novo, vou fazer essa observação que eu só estou falando para vocês quais são as doenças que são correlacionadas para quando vocês forem estudar com outros livros ou com outros professores, vocês ficarem atentos, para vocês não serem pegos de surpresa por um professor que vai falar Raja Yakshma é tuberculose. E você vai falar, opa, o Matheus não tinha comentado isso, então Raja Yakshma é tuberculose. Você vai memorizar esse diagnóstico de tuberculose. Então, fiquem atentos à correlação
ela é possível, né? Você vai falar, tem coisas em comum entre esses dois processos, mas você não pode fazer uma ponte direta entre essas doenças. A pessoa que aplicar Ayurveda, ela precisa olhar para o paciente de um ponto de vista ayurvédico. A gente vai aprender todas as técnicas de diagnóstico e para chegar à conclusão, né, de qual é o diagnóstico final dessa doença. E as técnicas modernas de diagnóstico são as técnicas modernas de diagnóstico. Então, a gente tem que respeitar os dois caminhos. O Ayurveda não é uma especialidade da medicina moderna, né? Então, a gente não pode pegar os parâmetros da medicina moderna e usar ervas ayurvédicas, por exemplo. Porque a gente não vai estar fazendo Ayurveda. A gente até pode fazer isso, só que a gente vai estar fazendo medicina moderna. E a cara é totalmente diferente e os resultados são totalmente diferentes, né? Eu sei que aqui a gente está terminando o primeiro capítulo, vocês ainda estão no início dessa jornada, né, do conhecimento ayurvédico, mas confiem em mim, são parâmetros completamente diferentes e a partir do momento que vocês tenham uma experiência clínica com o Ayurveda, vocês veem, é muito claro, é muito óbvio como essas pontes não são correlações boas, né? Não deveriam ser feitas na real. Elas são boas para você, como estudante, né, absorver mais conhecimento, mas na hora, na prática, você falar que Rajayakshma é tuberculose, você provavelmente vai errar na terapia. Vamal é o capítulo número 6. É o capítulo que fala de Chardi, Rudroga e Trishna. Então, Vama é o capítulo que vai estar aqui, essa palavrinha Vama significa o vômito, né? Que existe um outro termo que chama Chardi. Então, Chardi é o termo específico para vômito. E nesse capítulo aqui, eu sei dos nomes porque nesse livro que a gente usa para fazer a leitura, ele tem o comentário e no comentário ele faz a lista dos nomes de verdade, né? Porque ele fala Vamal, o Vagbhata, como recurso poético, mas na verdade, se você olhar aqui nos comentários, você vai ver que o nome do capítulo é Chardi, Rudroga, Trishna, Chikitsitam. Então ele vai falar de 3 doenças principalmente, que são o Chardi, que é essa doença de vômito, Rudroga, que são doenças que afetam a região cardíaca, e Trishna, que é uma doença que dá sede para o paciente. Um dos sintomas principais é a sede. Então essas são as 3 doenças que vão ser elaboradas aqui no capítulo 6. Madhatyaya. Madhatyaya é o capítulo 7, que é o capítulo que fala sobre intoxicação alcoólica, então alcoolismo de forma geral. Doenças que derivam do abuso de substâncias que são tóxicas, né, para o corpo, como é o álcool. Então, nesse capítulo aqui, por exemplo, ele vai falar como você deveria beber, se você for beber, quais são as bebidas apropriadas, de que maneira beber de forma correta e saudável. Então, quer dizer, existe a utilização de bebidas alcoólicas de forma terapêutica dentro do Ayurveda, só que não é, desculpa quebrar essa notícia aí pra vocês, mas não é da maneira como a gente faz. Tipo, você ir num happy hour, tomar 2 cervejinhas, infelizmente não entra aqui na maneira terapêutica, né, como o Ayurveda usa a bebida alcoólica. Aquela taça de vinho por dia, infelizmente, não entra na maneira terapêutica e muitas vezes a maneira como a maioria das pessoas usa o álcool na nossa sociedade é bastante explicado aqui no capítulo de Madhatyaya. Então, tipo, você vai ver como, dentro da perspectiva ayurvédica, intoxicação alcoólica e por outras substâncias, né, que são intoxicantes de forma geral, como é que isso é visto por nós e como isso é tratado também por nós. Arsha. Arsha Chikitsitam é o capítulo número 8, que vai falar dessa doença que é muito correlacionada com hemorroidas, né? Então tem uma doença proctológica que envolve todo o sistema da pessoa, com certeza, mas que tem essa manifestação na forma das hemorroidas, né? Suvishi Dual. Então, Dual são 2 capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10, que são conectados com essa coisa das arshas, das hemorroidas, de uma forma bastante interessante, porque todas essas doenças são doenças típicas, claramente, da digestão. Então, o capítulo 9, ele fala de Atisara, e o capítulo 10 fala de Grahaniroga, Chikitsitam. O capítulo 9 de Atisara, Ati significa muito e Sara significa líquido, então é o capítulo que fala sobre as diarreias, né?
e como tratar diarreias. E o capítulo 10 é o capítulo que fala de Grahani Dosha ou Grahani Roga. Então são todas as doenças do Grahani, que é o nosso... o meio do processo digestivo, normalmente correlacionado com o intestino delgado, por exemplo. Então, é o final do Amashaya, que é a nossa primeira etapa da digestão. A gente falou disso nos vídeos anteriores, lá quando a gente falou da localização dos doshas no corpo, né? Então a gente falou de Amashaya, Pakwashaya e a gente falou um pouquinho de Grahani. E o Grahani normalmente ele é então essa etapa intermediária, né? Entre o Amashaya, o lugar onde a doença ainda é a doença ainda não está digerida, e Pakwashaya, o lugar onde o lugar onde o alimento está pakwa, o alimento já foi digerido. Entre um lugar e o outro, existe esse lugar que a gente chama de Grahani. Então o Grahani significa segurar, constranger, que é muito o que o intestino delgado faz, né? Se vocês entendem um pouco de anatomia do trato digestivo, vocês sabem que no intestino delgado, quando a comida está passando ali para ser digerida, ele cria umas bolsinhas, né? Ele cria umas constrições e dentro desse pacotinho que foi constrito no intestino delgado, ele consegue fazer a digestão dos alimentos, química e mecânica também. Essa doença Grahani Roga, ou Grahani Dosha, é extremamente importante e é uma doença que eu pessoalmente na minha prática eu vejo que assim é muito prevalente, tanto aqui na Índia quanto no Brasil. Então é uma doença de má absorção, é uma doença de má digestão. Todas as doenças digestivas, como síndrome do intestino irritável, como Crohn's, elas normalmente são correlacionadas aqui com Grahani. Mas o Grahani é muito mais do que só essas doenças super graves ou super raras, né? O Grahani é uma doença que hoje em dia eu vejo que afeta assim, uns 80% das pessoas que aparecem para mim na clínica. É uma doença de má absorção, de má digestão, é uma doença de uma relação ruim entre o Agni da pessoa, quer dizer, a capacidade digestiva, e os alimentos que são consumidos, a quantidade de consumo, a frequência do consumo. Então, é uma doença do trato digestivo, uma doença de consumo de alimentos, né, de certa forma. Bom, então, Suvishi Dwal, esses dois capítulos 9 e 10, Dwal Cha Mutrite. Então, Dwal, 2 capítulos também sobre Mutrite, sobre doenças de Mutra, doenças do trato urinário. Então, o capítulo 11, ele vai falar de Mutraghata, e o capítulo 12 é o capítulo que vai falar de Prameha Chikitsikam. Então, o capítulo 11, que fala de Mutraghata, são todas as doenças que em inglês a gente fala de disúria. Eu espero que isso seja usado em português também. Então, são doenças que falam de dificuldade de urinar de forma geral. E o capítulo 12, o capítulo que fala de Prameha, Prameha é uma doença já também do trato urinário, mas muito mais complexa, né? É quase como se um Mutraghata, que é uma doença um pouco mais simples, começasse a afetar mais dhatus, né, mais doshas, e aí ele vira meio que um prameha, ele chega num prameha. O prameha são doenças normalmente correlacionadas com as diabetes, e com certeza não é diabetes. A gente vai ver no capítulo de prameha que tem 20 tipos diferentes de pramehas. Você tem pramehas de vata, pramehas de pitta, pramehas de kapha, e podem ser desde curáveis até absolutamente incuráveis. Então é uma doença bastante interessante, que também hoje em dia é bastante comum, a gente vê ela bastante, não é à toa que existe essa correlação aí com as diabetes, né, que são doenças hoje em dia de sociedade que afetam a Índia e o Brasil com uma prevalência muito, muito grande. A Índia já vai chegar a 50 milhões de casos de diabetes, o que é absurdo, né? Uma doença que pode ser prevenida e pode ser tratada pelo consumo saudável, né? Consumo de alimentos saudáveis e estilo de vida, como ele fala no capítulo de Prameha. Ele fala a linha de tratamento número 1 para todos os Pramehas é a atividade física. Então, a alimentação e a atividade física normalmente controlam os Pramehas muito bem e chegam até a curar os Pramehas, né? Os Pramehas que são curáveis. Vidradhau. Então, o capítulo 13 é o capítulo de Vidradhi e Vruddhi.
Então, todos esses crescimentos, né, inchaços, inflamações, então, os vidradis e os vridhi, a palavra vridhi significa crescer mesmo, né? Então, tanto os vidradis quanto os vridhis são crescimentos em localizações diferentes do corpo, com envolvimento de doshas diferentes do corpo. O capítulo 14 fala de gulma, que também é vamos entrar aqui em várias doenças de crescimento, de inchaço, de inflamação, né? Então, o gulma é outro tipo de manifestação desse tipo de processo de inflamação, de inchaço. Jatara é o capítulo 15, que é o capítulo de Udara Roga Chikitsitam, então é mais uma doença de crescimento, de inchaço, de inflamação. A palavra Jatara significa abdômen, né? E a palavra Udara também se referindo ao abdômen. Então, são doenças que normalmente são relacionadas com ascite, que é o acúmulo de líquido e o inchaço da cavidade abdominal. O capítulo 16 fala de Pandu. Pandu é uma doença que tem um envolvimento predominante de Pitta dosha, que gera uma descoloração normalmente da pele, dos olhos. Então, a gente vê uma correlação muito comum com as anemias, por exemplo. E a gente vai ver dentro do capítulo de Pandu que existe uma complicação desse Pandu que chama Kamala. E Kamala em inglês a gente chama de jaundice. Como chama isso em português? Me digam nos comentários, eu não sei. A pele da pessoa fica amarela, os olhos ficam amarelos. Enfim, a gente chama isso de Kamala. O capítulo 17 fala de Shopha. Então, Shopha, ele fala aqui nos comentários, Shwaya tu chikitsitam. Então, todas essas várias doenças também, que são doenças também de inchaço, né, de acúmulo de líquido nas pernas e diversas manifestações diferentes. Normalmente correlacionados com processos inflamatórios em diversos lugares do corpo, né? Visarpishu. Visarpishu é o capítulo 18, que é o capítulo que fala de Visarpa. E Visarpa é uma doença que, pelo próprio nome, né, a palavra Visarpa, Sarpa significa serpente, né, cobra, e Visarpa significa que ela se espalha muito rápido. Então, os Visarpas são doenças normalmente de pele, que se desenvolvem muito rápido. Aqui, muitas vezes, a gente vê a correlação com herpes zoster, por exemplo. Kushta. Kushta é o capítulo número 19. E os Kushtas são diversos tipos de doenças dermatológicas, né? Então, você tem envolvimento de diversos dados diferentes. Também doshas todos podem entrar aí nesse jogo, mas normalmente essas doenças aparecem como doenças dermatológicas. Tanto Visarpa quanto Kushta, percebe, são doenças do exterior do corpo que manifestam normalmente na pele. Shvitra. Shvitra é o capítulo de Shvitra Krimi Chikitsitam, que é o capítulo número 20 do Chikitsastana. E ele vai falar também ainda de doenças de pele. O Shvitra é uma doença que normalmente se manifesta na pele, e muitas vezes é correlacionada com leucoderma. E Krimi são doenças parasitárias, né? A palavra Krimi significa um bichinho pequenininho, né? Então, parasitas, fungos e tal são considerados Krimis. Anila Vyadhi, então percebe, Anila é o Vata, né? O Vata dosha, Vyadhi, doença. Então aqui, diferente lá do nosso Nidanasthana, ele resolveu usar a palavra Vyadhi, porque não faz diferença. E tem uma questão de métrica por causa da poesia, né? Então, às vezes ele escolhe uma palavra, às vezes ele escolhe outra. Então, o Anila Vyadhi são as doenças de Vata dosha, então, que a gente chama normalmente de Vata Vyadhi. Vata Vyadhi são muitas doenças que normalmente são correlacionadas com doenças neurológicas, né? Elas têm uma manifestação muito grande, muitas delas, com movimento, com dificuldade de caminhar. Então, sintomas neuromusculares que são bastante correlacionados com diversas doenças neurológicas. Então, os Vata Vyadhis são o nosso capítulo 21, então o tratamento dos Vata Vyadhis. E Vatasra.
Vatasreshu. Então, Vatasra, a gente já tinha visto isso lá. Então, o Vata Asra, o Vata Shonita, o Vata Rakta, que são a mesma doença. É uma doença que tem esse componente de Vata, que a gente já tinha visto no capítulo 21, mas que agora ele afetou Rakta Dhatu. Então, você tem um envolvimento de Vata com Rakta e que vai gerar um processo bastante doloroso no corpo, bastante inflamatório, muitas vezes correlacionado com gota. Então, esses são os 22 capítulos do Chikitsasthanam. Então, você pode estar pensando aí, pô, Matheus, o Ayurveda é uma medicina muito limitada, só tem 22 doenças. E que fica muito claro pra gente que não, né? Então, a gente sabe, porque ele lista uma base de pelo menos 80 doenças de Vata, 40 doenças de Kapha e 20 doenças de Pitta, que dá um total de 140 parâmetros de entendimento de doenças diferentes. E ainda assim, o Vagbhata ele deixa bem claro, a gente já passou por esse shlokinha, que ele fala que esse livro é Nati Sankshepa Vistaram. Então, o Ashtanga Hridayam ele é um livro que não é nem muito longo, nem muito curto. Então ele diz, a gente não vai falar sobre tudo exatamente em detalhe. E o Charaka Samhita, ele explica isso de uma forma muito bonitinha, que ele é grosso como só, às vezes ele fala, ele é curto o suficiente para que mesmo uma pessoa que é estúpida consiga entender, e ele é longo o suficiente para que um médico que é muito inteligente consiga se aprofundar. Mas isso aqui é um livro de parâmetros, de estrutura de raciocínio, né? Então ele vai te dar 22 exemplos de tratamento, que na verdade nem são 22, porque cada capítulo inclui uma série de subdivisões, né? Então você pega esse 22 e multiplica aí por muitos mais, mas ainda assim, mesmo tudo que ele lista, não é tudo que existe, e ele diz isso. Ele está tentando te ensinar uma maneira de olhar para o corpo humano e de tratar qualquer doença que apareça com uma base, com uma estrutura de raciocínio terapêutico. Então ele vai te dar 22 parâmetros e você vê como um capítulo, na verdade, ele é relacionado com o outro. Não existe uma divisão, às vezes, clara entre uma doença e a outra, mas sim uma zona cinzenta, onde o Vaida também precisa atuar. Então você vai ver que entre o capítulo de Jwara e de Rakta Pitta, existe uma zona cinzenta que não é nem Jwara nem Rakta Pitta, mas que eu consigo atuar de forma clínica. Eu sei que ervas eu posso utilizar, olhando para os doshas, olhando para os datos e para a dinâmica disso tudo, como restabelecer o equilíbrio do corpo, né? Com base nesses parâmetros, nessa estrutura de raciocínio. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Eu sei que é muito difícil entender isso com um estudo superficial do Ayurveda, né? Quando você pega um livro qualquer aí de introdução escrito por um ocidental, fica muito difícil de entender que o Ayurveda tem chega nesse nível de complexidade, e só realmente estudando os Samhitas que a gente consegue alcançar esse nível. Não é à toa que a missão do Vida Veda é estudar e divulgar o Ayurveda de acordo com os Samhitas, né? Bom, isso era o que eu queria ler com vocês hoje. No nosso próximo encontro a gente vai ler o capítulo sobre o Kalpasiristana, que é o capítulo de preparações e de Panchakarma, né? Finalmente, o último capítulo efetivo de todos os livros, de todos os Samhitas, é sempre o Kalpasthana e o Siddhisthana, que é aquele junta e faz o Kalpasiddhi. Então a gente vai falar de preparações e de Panchakarma. Muito obrigado a todos vocês que sempre curtem os nossos vídeos. Isso é muito importante para o canal, né? Sempre deixa um comentário e sempre lembra de apertar o botãozinho de like. O YouTube, quanto mais gente se inscreve no canal e quanto mais gente curte os vídeos e comenta, o YouTube ele divulga os vídeos, né? Então ele ajuda esse conhecimento a chegar a mais pessoas e assim, não dá trabalho nenhum pra gente, né? Então, você sempre lembrar de apertar, você lembrar de perturbar um amigo seu, você se inscreve aí no canal do... Ah, mas eu nem vou assistir esse negócio de Ayurveda. Não, mas se inscreve aí que ajuda o canal, né? Então a gente já está chegando a 3.500 inscritos no canal, e se o próximo passo seria chegar a 10.000 inscritos,
para o YouTube ajudar cada vez mais esse conhecimento a ser divulgado. Então, vocês que já são da família Vida Veda, né, podem ajudar a gente a divulgar esse conhecimento, pentelhando seus amigos para se inscreverem no canal, né? Se cada um de vocês pentelhar uma pessoa por mês para se inscrever no canal, isso já vai dar uma multiplicada no alcance que o canal tem. Se vocês lembrarem de sempre curtir os vídeos, isso também ajuda muito. Muito obrigado a todos vocês que já estão apoiando o Vida Veda no Patreon. Graças a vocês eu já estou planejando a minha ida para o Brasil. Essa semana eu estou indo para o Brasil e eu já estou planejando palestras e diversos tipos de atividades que eu não poderia fazer se não fosse o apoio de vocês. Então, graças a vocês, eu vou conseguir dar mais palestras online do que eu jamais dei em nenhuma viagem anterior ao Brasil. Eu posso participar de congressos e vai sair muita coisa interessante ao longo de 2018, graças ao seu apoio ao trabalho do Vida Veda. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.